Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à Conferência de Divulgação dos Resultados do terceiro trimestre de 2025 da Neoenergia. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.neoenergia.com, onde se encontra disponível material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer o download da apresentação no link enviado pelo chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Neoenergia, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Neoenergia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A apresentação será conduzida pelos senhores Eduardo Capelasteg, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Passo agora a palavra ao senhor Eduardo Capelasteg. Muito obrigado, operadora. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer por estarem conectados para a apresentação de nossos resultados do terceiro trimestre de 2025. Sou Eduardo Capelastegi, CEO da Neoenergia, e mais uma vez estamos muito orgulhosos do que iremos compartilhar aqui com vocês. Estão aqui comigo Solange Ribeiro, diretora vicepresidente de Regulação Institucional e Sustentabilidade, Leonardo Gadela, CFO, Giancarlo Bassão, diretor executivo de Operações, Juliano Panzanato, diretor executivo de Control Patrimonial e Planejamento, e Renato Gosa, nosso diretor de RI. Farei uma breve apresentação, passando pelos principais destaques do período, e Leonardo apresentará com mais detalhe os resultados. Em seguida, passaremos às perguntas e respostas e no final fecharei com as conclusões. Iniciando a apresentação no slide 3, temos os destaques do terceiro trimestre. Primeiramente, quero destacar o fantástico resultado que obtivimos no Premio Abrade 2025, onde Neoenergia foi vencedora de 8 dos 12 premios onde participamos. Neoenergia Coser foi eleita a mellor distribuidora do Brasil e a mellor distribuidora do Nordeste, recibiendo adicionalmente a mención honrosa de Saúde e Segurança. Neoenergia Electro foi eleita a mellor distribuidora do Sudeste, a mellor distribuidora en cualidade de gestão, a mellor en gestión da innovación e a mellor en gestión operacional. Por último, Neoenergia Brasilia foi a mellor na categoría Evolución de Desempeño, recoñecendo a enorme transformación que esta distribuidora está experimentando desde súa privatización en 2021. Estes premios confirman, máis unha vez, a lideranza da Neoenergia na operación de súas concesións de distribución no país, prestando un servicio de cualidade a máis de 40 millóns de brasileiros. Entrando no resultado do trimestre, a energía inyectada, considerando xeración distribuída, performou moito ben en nosas áreas de concesión, crecendo 2,3% en comparación con o mesmo período do ano anterior. Nosas despesas operacionais siguen controladas, crecendo 5,6% en relación ao ano anterior, por tanto, en liña con a inflación.
Ya a Vida Caixa atingió 2,8 billones de reais, con crecimiento de 13% no trimestre, reflexo do incremento do mercado de distribución, dos reajustes da parcela B de Neoenergia Coelba e Coser, da excelente revisión tarifaria de Neoenergia Pernambuco, acontecido en abril, do controle das despesas operacionais e, por último, da entrada en operación das líneas de transmisión. Destaco o caso de Redes, onde o EBITDA Caixa tamén creció expresivos 13%, llegando a 2,5 billones de reais no terceiro trimestre. O lucro líquido foi de 924 millones de reais no trimestre, 10% maior que o lucro do terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelo aumento do EBITDA. O CAPEX atingió 2,6 billones de reais, o que levou a nosa base de remuneración líquida nas distribuidoras ao patamar de 43 billones de reais. Na frente de crecimento, aumentamos vía leilão nosa participación na usina Corumbá, indo de 70% para 85% de participación, con o lance mínimo de 92 millones de reais, que representa un moito competitivo ratio EV/EBITDA de 5 veces. Ainda en crecimento, estamos camiñando para o fin de noso ciclo de investimentos en transmisión, entregando os últimos 4 lotes nos próximos 2 meses. Na frente regulatoria, tivemos no trimestre a asinatura da prorrogación da concesión de Neoenergia Pernambuco, primeira distribuidora do país a ser prorrogada de forma anticipada. E esperamos nos próximos meses a asinatura das outras 3 distribuidoras, Neoenergia Coelba, Neoenergia Coser e Neoenergia Electro. Adicionalmente, tivemos no trimestre os reajustes tarifarios de Neoenergia Electro e Neoenergia Brasilia, que tiveron incremento das parcelas B de 1,30% e 8,3% respectivamente, así como repase nas tarifas do incremento de subsidios recentemente aprobado pelo Goberno. Pasando para a slide número 4, podemos ver a evolución de nosos proyectos de transmisión que, como dice, están entrando na reta final de construcción. Comenzando pelos lotes de 2018, de decembro de 2018, o lote Guanabara, con 98% de avance físico, ya ten un treso concluído en operación, con RAP de 69 millones, en cuanto o outro treso se encontra en implantación, con RAP de 98 millones de reais, prevista para final deste ano. No lote Vale Itajaí ya tivemos 142 millones, que representa 51% da RAP ya liberada y en operación, y estamos con 95% de avance físico, concluyendo o proyecto tamén neste final de 2025, cuando liberaremos outros 136 millones de reais, totalizando o lote quasi 280 millones de reais. No lote de Mogo de Chapeo, do leilón de 2020, o avance físico ya alcanza 99%. Ya temos 166 millones de reais liberados, que representa 76% da GAP, e o restante, os outros 52 millones de GAP, esperamos liberar nas próximas semanas. Sobre os lotes gaños no leilón de junio de 2022, resta entregar o maior de todos, o lote número 2 de Alto Parnaíba, que se encontra con 95% de execución. Temos nese lote 104 millones de RAP ya liberada e os outros 328 millones serán entregues nos próximos 2 meses. Por tanto, ya liberamos en 2025 cerca de 300 millones de nova RAP e iremos liberar máis 600 millones nos próximos 2 meses, llegando a 900 millones de nova RAP liberada en 2025. Desta forma, atingiremos no final deste ano a relevante marca de 2 billones de RAP totalmente en operación, finalizando desta forma noso ciclo de investimento en transmisión iniciado en 2017. Vale lembrar que a parcería firmada con GIC en 2023 sigue firme e moito activa. Desde entón, GIC adquirió 50% de 9 lotes de transmisión construídos por Neoenergia. O último deles, como vocês saben, foi Itapuana, que foi adquirido por eles ainda neste ano. Adicionalmente, participou
connosco nos leilões recentes de transmissão e, como sabem, possuem o direito de primeira oferta para outros 7 lotes ainda 100% propriedade de Neoenergia. Dentre eles están os 4 lotes que eu acabei de mencionar, que están sendo entregues nos próximos 2 meses. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso CFO, Leonardo, que fornecerá mais detalhes de nossos resultados do terceiro trimestre de 2025. Leo, por favor. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Vou iniciar a análise do resultado consolidado da Neoenergia pelo slide 6. A evolução da margem bruta nesse trimestre foi de 10% contra o terceiro TRI de 24, alcançando 4.556 milhões de reais no trimestre. Esse aumento se explica principalmente pelo efeito positivo dos reajustes e revisão tarifária no final de abril das Discos do Nordeste e Elektro e em agosto. Continuamos apresentando uma boa disciplina de custos, um crescimento de 5,6% no trimestre, fechando o trimestre com 1.082 bilhões. Com isso, o EBITDA apresentou um crescimento de 14% no trimestre e o EBITDA da caixa um crescimento de 13%, alcançando 2.804 bilhões. Reflexo da melhor margem das distribuidoras e bom controle de custos. O EBITDA de rede representou 89% do EBITDA consolidado e o de geração e clientes 11%. O lucro líquido da Neoenergia no trimestre foi de 924 milhões, portanto um crescimento de 10% em relação ao terceiro TRI de 24. Passando para o CAPEX no slide seguinte, nós no trimestre realizamos um total de 2,6 bi, portanto no ritmo dos últimos trimestres e de acordo com o plano para o ano. No acumulado do ano, estamos em 7,6 bi. Como já vem sendo o padrão, o CAPEX foi praticamente todo em rede, representando 98%. No trimestre, os destaques foram 1,8 bi em distribuição, na expansão e melhoria da rede, e 730 no avanço das obras de transmissão, referente à finalização dos últimos 4 projetos, conforme destacado pelo Eduardo. Entrando na performance operacional do segmento de redes, no slide 9, vemos a variação da energia injetada nas nossas 5 distribuidoras, que, como já divulgado ao mercado, apresentaram um crescimento de 2,3% na comparação com o terceiro TRI de 24, portanto, um crescimento igual ao trimestre anterior e também por conta das temperaturas mais amenas. O número total de consumidores atingiu 16,9 milhões, assim um incremento de 342 mil novos clientes nos últimos 12 meses. Passando para a performance de perdas, tivemos mais um trimestre com uma boa performance no índice, seguimos com 3 das nossas 5 distribuidoras enquadradas no limite regulatório. Brasília e Pernambuco não estão enquadradas, mas a distância para a cobertura regulatória está menor do que nos trimestres anteriores e, além disso, os novos patamares regulatórios definidos para ambas mostram que estamos rodando em níveis bem próximos das coberturas. No slide 11, observamos que no terceiro TRI a PCLD alcançou 116 milhões, portanto uma boa evolução em relação aos trimestres anteriores. Nos gráficos abaixo, vemos que o índice de arrecadação, no geral, apresenta uma boa trajetória em relação aos últimos trimestres. No slide seguinte, passamos para os indicadores de qualidade, TEC e FEC. Nas nossas distribuidoras, elas seguem com uma trajetória de queda e todas elas perfeitamente enquadradas nos patamares regulatórios. Também aproveitamos para destacar, abaixo dos gráficos, os atuais percentuais de conjuntos enquadrados por distribuidora, reforçando a boa performance em qualidade. Entrando agora no resultado do negócio de rede, no slide 13, observamos que no terceiro trimestre tivemos evolução de 11% na margem bruta, explicada principalmente pelos reajustes e revisão de tarifa das distribuidoras do Nordeste em abril e mais recentemente a Elektro. As despesas operacionais no trimestre apresentaram um crescimento de 9%, portanto, aqui observamos uma pressão pontual no trimestre devido ao aumento das manutenções com foco em qualidade, incremento de ações de corte e cobrança para a melhoria da arrecadação e disciplina de mercado. Ainda assim, o EBITDA de redes cresceu 16% e o EBITDA da caixa de redes 13%, alcançando 2.455 bilhões no trimestre.
No quadro à direita, vemos a abertura entre distribuição e transmissão, onde o EBIT da caixa de distribuição cresceu 11% e o de transmissão apresentou um crescimento de 47% pela entrada dos novos projetos. O EBITDA regulatório dos ativos de transmissão foi de 252 milhões, sendo 140 milhões dos ativos 100% Neoenergia e 112 da JV com GIC, que contabilizamos por equivalência patrimonial. Passando para o slide 15, temos o resultado do negócio de geração e cliente, que consolida os segmentos de renováveis e liberalizado. Nesse trimestre, o EBITDA desse segmento foi de 394 milhões, apresentando um crescimento de 2% em relação ao terceiro TRI de 24. Já no ano, o resultado ainda está impactado negativamente por conta de Termo Pernambuco, que ainda operou parte de 2024 sob o contrato anterior, que possuía uma margem superior. No lado direito, temos a abertura por linha de negócio. O EBITDA de hidráulica no terceiro TRI foi de 95 milhões, uma queda em comparação com o terceiro TRI de 24 pelo efeito da desconsolidação da usina de Baixo Iguaçu. O EBITDA de eólica foi de 269 milhões, portanto, uma redução de 3% pela menor eolicidade no trimestre. O EBITDA de solar foi de 8 milhões, em linha com o terceiro TRI de 24. E já o EBITDA de Termo Pernambuco foi de 6 milhões em decorrência do novo contrato, sem despacho no trimestre. Por fim, o negócio de clientes apresentou um EBITDA no trimestre de 17 milhões, um crescimento de 6 milhões na comparação com o terceiro TRI de 24. Passo agora, finalmente, para o slide 17, para falar da estrutura de capital, que podemos observar aqui que encerramos o terceiro trimestre com uma dívida líquida de 47 bi, portanto, acima do segundo TRI, devido ao ritmo de CAPEX e também ao maior efeito da variação dos tarifários por consequência da MP 1300, que zerou a tarifa para o baixa renda, no caso do consumo até 80 kWh por mês, aumentando muito o ativo tarifário das nossas distribuidoras no Nordeste, que tiveram reajustes em abril, antes da aprovação da MP. Esse efeito, como sabem, é temporário, já que o ativo retorna a partir do próximo reajuste tarifário. Nossa relação dívida líquida e EBITDA fechou em 3,52 vezes, mas, desconsiderando o efeito adicional do tarifário, teria fechado em 3,47, em linha com o segundo TRI de 25. A estrutura da nossa dívida segue muito confortável, bem distribuída, com prazo médio de 5,7 anos e um custo médio muito competitivo. Seguimos nos beneficiando de um mercado de crédito que está com muita demanda para os títulos AAA de crédito. E, então, seguindo aqui para concluir o nosso plano garantir nosso plano de CAPEX para o ano, com uma estrutura bastante confortável, como a gente vê no gráfico aqui de esgotamento da dívida abaixo. Dito isso, eu passo a palavra para a nossa operadora para abrir para o Q&A. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior da tela, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Ricardo Belo, analista sell-side do Safra. Ricardo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Ricardo, pode prosseguir, por favor? Ricardo, pode prosseguir, por favor? Vamos à nossa próxima pergunta. É do Henrique Simões, do UBS. Henrique, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Henrique, pode prosseguir, por favor? Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Uma pergunta rápida só aqui do meu lado. Queria saber como vocês estão vendo a conclusão das obras de transmissão e como está o andamento das negociações com o GIC. Obrigado. Obrigado, Enrique, por la pregunta. Bueno, en relación a las obras de transmisión,
como ya comenté, prácticamente, en fin, faltan 4 o 5 trechos por concluir, todos están muy avanzados, acima del 95% de ejecución, y nuestro plazo previsto de conclusión es antes de final do ano. O sea, por lo tanto, entre noviembre y diciembre tenemos previsto entregar 100% de los lotes que ainda continúan en construcción. De forma que a partir del 1 de enero do ano que ven teríamos todos os lotes en operación. Estamos hablando de 2 billones de reais aproximadamente en operación ya desde el 1 de enero. En respecto al tema JC, como también comenté, en fin, la parcela continúa muy fuerte, tanto participando en leilões como ahora, una vez que alguien entregue estos lotes que están faltando, pues pasaremos a la etapa como hicimos con los lotes anteriores, donde ya sí avalía nuestros lotes. Estamos hablando de 7 lotes de esta vez. Guanabara, Vale, Itajaí, Mogo, Alto Parnaíba, Potiguar Sur, Estreito y Paraíso. Aproximadamente 1.200.000.000 de RAPI, un valor significativo. Y ahora en la etapa en que ya sí está haciendo sus avaliaciones, los activos, nos enviará una propuesta. Lembren que ni él tiene obligación, ni nosotros tenemos obligación, ni él tiene obligación de comprar, ni yo tengo obligación de vender, más obviamente, como la parcería está muy activa y el interés de las dos partes es continuar avanzando en esta dirección, él nos fará una propuesta en función de sus criterios y nos hablaremos internamente y obviamente si es una propuesta interesante, como fueron las anteriores, pues avanzaremos en el desinvestimento de 50%, como ustedes ya conocen, que está en un acuerdo. Entonces, de forma resumida, el acuerdo está yendo bien, estamos nos aproximando en una nueva etapa importante por el volumen de activos que serán objeto de la nueva transacción, como una fase que falé de entrar en la etapa de operación, ¿no? Ya finalizando la construcción. Así que, Enrique, en fin, todo yendo de acuerdo con lo previsto, sin sorpresas, y ahora ya, en fin, en conversaciones activas e intensas con JC sobre estos 7 lotes, como falei, representan un volumen bastante significativo, tanto de CAPEX quanto de RAP. Tá certo. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é do Ricardo Belo, do Safra. Ricardo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Ricardo, pode prosseguir, por favor? Ricardo, pode prosseguir, por favor? A nossa próxima pergunta é do Raul, analista sell-side do XP. Raul, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Raul, pode prosseguir, por gentileza? Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo call. Eu tenho uma dúvida aqui mais relacionada, na verdade, à MP 1304, né, e os debates envolvendo o curtailment. Queria ver se do lado de vocês, como tem sido a participação da ANEEL, né, como empresa parte interessada aí do processo, enfim, nessas interlocuções com associações. Então, um pouco dessa perspectiva de qual tem sido o papel da ANEEL nas atuações aí por trás da 1304, e também se vocês têm alguma visão ou expectativa do que pode vir hoje no relatório. A gente tem tido, né, informações conflitantes de uma solução mais abrangente, depois algum tipo de recuo frente a essas soluções mais abrangentes. Então, acho que entender um pouco da perspectiva do lado de vocês, onde a gente está na 1304. Obrigado. Obrigado, Raúl. Bueno, primeramente me gustaría un poco colocar en contexto, ¿no?, la cuestión del curtailment Pioneers. Como ustedes saben, el impacto para nosotros está siendo bastante limitado. Dando algunos números para ustedes, no tercero trimestre, fue un impacto de 40 millones y los 9 meses do ano de 70 millones. Obviamente son 70 millones, no es poca cosa, pero, en fin, comparando con otros players del sector, nuestro impacto es mucho más reducido, ¿no? No por eso no estamos participando y siendo activos en las discusiones del sector,
efectivamente, estamos viendo que esta questão está entrando con forza na MP, na 1304, e obviamente, como sempre Neoenergia fai, estamos contribuindo, aportando para ver una saída estrutural ao problema, tanto para frente como obviamente para atrás. Saben que el pasivo acumulado a nivel sectorial es de billones, y por tanto, en fin, estamos participando y veremos lo que va a salir. Estamos confiantes de que la MP 304 incorpore alguna propuesta de solución en este sentido. Tá ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Daniel Travitsky, do Safra. Daniel, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Daniel, pode prosseguir, por favor? Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma sobre custos, né? A gente viu um controle de custos aí interessante nesse trimestre, por parte da empresa. Queria entender se para frente isso aqui vai ser um nível recorrente, como que vocês enxergam, né, essa evolução para os próximos trimestres. E uma segunda pergunta aqui sobre as oportunidades aqui de transmissão, né, que vai ter leilão nessa sexta-feira, se vocês estão avaliando a participação e se sim, como que seria a forma, né, de participar dessa oportunidade. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, acho que hoy ya toca un poco ese asunto, ¿no? Este tercer trimestre tuvimos algunos efectos extraordinarios en algunas distribuidoras, específicamente en la Neoenergia Coelba tuvimos un impacto de quasi 20-25 millones extraordinarios por baixa de activos. Estamos haciendo investimentos relevantes en la bahía y bueno, este trimestre tuvimos ese impacto, más es un efecto no recurrente y que no esperamos que se repita. Eso fue en la Coelba, más también tuvimos efectos, por ejemplo, en la Electro, donde ahí no fue un tema de baixa de activos, fue un tema de custos de rescisões específicas que acontecieron no trimestre. Esas dos distribuidoras yo diría que son las más relevantes en términos de incremento no trimestre, ¿no? Por tanto, un poco respondiendo a tu pregunta, Daniel, son efectos puntuales, no consideramos que eso se va a continuar los próximos trimestres. Nós continuamos con noso criterio e nosa aposta de seguir crecendo ao ritmo de inflación, como a gente ven facendo nos últimos anos. Lémbrense que a gente ten aquele modelo de operación primarizada, por tanto, tenemos un control de custos y da productividad moito máis asertiva, no dependemos tanto de como el mercado evolúa en custos, porque la mayor parte de los operadores son propios, y por eso que estamos bastante confiantes en poder falar que continuaremos con ese criterio de crecimiento en la línea de inflación. Sobre el segundo asunto de leilón de transmisión, no pasado trimestre ya falamos un poco de esto, no iremos participar no leilón de transmisión de esta sexta-feira. Analizamos os lotes conjuntamente con nuestro parceiro estratégico JC y no enxergamos nos lotes que están siendo propuestos retorno financiero de 2 dígitos, que es lo que nos, como vocês saben, estamos exigiendo para participar en un leilón de transmisión o en cualquier otro investimento. Por tanto, de acuerdo con eso, no participaremos del leilón de esta sexta-feira. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do André Sampaio, do Santander. E ele pergunta: gostaria de uma atualização sobre a possibilidade de mudanças na política de dividendos da companhia. Podemos esperar mais dividendos com a redução da alavancagem ano que vem? Ok, André, obrigado. Bom, a gente está un pouco cumprindo lo que ven falando, ¿no?, nos últimos trimestres, ¿no? Este ano 2025 é o último ano de grandes investimentos, básicamente porque concluímos noso ciclo de investimento en transmisión. Por tanto, a partir do ano que ven estaremos investindo exclusivamente en distribución, en torno a 6-7 billones.
Eso, junto con el aumento de fluxo de caixa derivado de los nuevos activos que están dando en operación, va a hacer que Neoenergia comience a se desalabancar. La velocidad de desalabancarse dependerá del ritmo de desinvestimento con JC. Si no desinvestimos nada con JC, también reduciremos la dívida. Si desinvestimos, esa reducción será más acelerada. Por lo tanto, en cualquier caso, digamos que en 2025 estaremos llegando a nuestro teto en dívida y cobra, ¿no? Eso obviamente nos llevará a lo largo de 2026, probablemente más al final de 2026, comenzar a pensar y a refletir sobre revisión de nuestra política de dividendos, ya que la dívida estará comenzando a caer, la caixa estará comenzando a acumular y obviamente nós como administradores pues tenemos que hacer propuestas para nuestro consejo y la alternativa del payout obviamente es sumadelas. Así que respondiendo, André, sí, como ya falamos otros trimestres, esperamos que en el segundo semestre del 26, final del 26, deberíamos estar teniendo este tipo de conversa con nuestro consejo. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Capelastegui para as considerações finais da companhia. Ok, más una vez, obrigado, operadora. Me gustaría deixar una mensaje final reforzando nuestro compromiso con todos los stakeholders de Neoenergia. Continuamos focados en tres grandes alavancas. En primer lugar, a eficiencia y seguridad en las operaciones. En segundo lugar, a creación de valor a través de alocación óptima do capital. Y en tercer lugar, o crecimiento sustentable de nuestros resultados. Entendo que una das mellores maneras de representar isto é o expresivo crecimento de nosa EBITDA caixa que desde o IPO ya creció máis de 120%. Seguimos confiantes na robustez regulatoria do Brasil, que máis unha vez se comprobou con a asignatura da prorrogación da concesión de Neoenergia Pernambuco, o cual trae esa seguranza necesaria para garantir maiores investimentos e maior cualidade para todos os pernambucanos. Aguardamos agora a continuidade do proceso con a prorrogación das outras tres concesores. A adecuada alocación de capital continúa sendo prioritaria para nós, como principal alavanca na creación de valor para os accionistas. A operación do Corumbá, junto aos avanzos con GIC en transmisión, son unha moito boa mostra disto. Adicionalmente, o negocio de redes continúa sendo o foco para Neoenergia. En transmisión, a conclusión do ciclo de investimento nos levará desde janeiro de 2026 a operar 20 billones de reais en activos, con RAPI superior a 2 billones de reais por ano. En distribución, somos os maiores do sector en facturamento, en investimento e en número de clientes. Mas tamén somos os mellores na operación, como mostrou o recente Premio Abrade. E noso compromiso é seguir investindo na prestación dun servizo de cualidade cada vez mellor para nosos quasi 17 millóns de clientes. A nosos accionistas, máis unha vez, quero destacar que temos unha dirección e estrategia clara a seguir, así como o time certo, engajado e comprometido para entregar os resultados desejados. E quero finalizar, como de costume, agradecendo a todos os colaboradores da Neoenergia que ten cumprido o seu papel, superando os desafíos, entregando os resultados e creando moito valor para os nosos accionistas. Moito obrigado e teñan todos un bon día. A conferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 da Neoenergia está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.